E aí todo mundo... Eu tô pensando o que falar e não sei se vou conseguir, mas tomara que consiga. Eu me disponho a me esforçar, tentar corrigir o meu sono, certo? E aí quando eu consigo dormir como um ser humano normal, eu não me sinto bem. Eu não tenho estabilidade mental mesmo, é bem horrível. Eu quero falar sobre inseguranças e timidez e coisas aleatórias da mente. É uma situação bem interessante que aconteceu hoje que eu posso usar como um exemplo. A mãe está fazendo uma feira de artesanato, então a gente decidiu ir almoçar no restaurante, eu e o pai. E não tem nada demais, certo? E eu vou lá, chego no restaurante e eu sinto uma insegurança. Eu não sei nem o que é, se é uma timidez ou insegurança por estar lá no restaurante. Como se fosse um super tímido. Mas acontece que é o seguinte, a mesma situação acontece várias vezes. Vamos supor, algum outro dia eu posso ir no restaurante e eu não vou sentir nada disso, não existe isso. Eu não tô pensando nisso, eu tô mentalmente tranquilo. Mas hoje eu vou no restaurante e me sinto tímido, inseguro, alguma coisa. Eu nem sei como descrever a sensação, ela é muito estranha. Qual é a lógica? A mesma situação repete várias e várias vezes e eu sou uma pessoa totalmente diferente nas mesmas situações, exatamente iguais. Então o que muda é o jeito que a mente tá, é a configuração da mente, ou como a cabeça está se sentindo. É como se eu fosse a pessoa mais insegura do mundo, mais envergonhada do mundo, mais tímida do mundo, e ao mesmo tempo a pessoa mais segura do mundo. Não ao mesmo tempo, mas como se eu mudasse de uma versão super tímida para uma versão super extrovertida, normal, alegre e comunicativa. E então, qual é a lógica disso? Isso foi uma das coisas que me quebrou psicologicamente. Mas aí eu penso, eu sempre tive dificuldade de interagir com as pessoas, sempre gostei de estar perto das pessoas, fazer atividade, estar junto, mas nunca entendi é muito complicado dizer isso. É como se eu entendesse como funcionam as coisas sociais na mente, mas a cabeça, ela não é natural para ela. Eu tava pensando, eu falei sintomas e nomes de transtornos e doenças mentais e barará. Tem uma coisa chamada fobia social, que é você sai pra fora e pensa que todo mundo tá te olhando, pensa que todo mundo tá te julgando, você fica envergonhado e tímido, e não é assim que eu me sinto, eu não me importo com isso, mas ao mesmo tempo tem uma timidez, alguma coisa que surge. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos ali, quando começou a mente a piorar, a eu me isolar devagarinho, eu sentia isso, os sintomas de fobia social. Sentia. Mas era por não aprender ou não entender como funciona o crescimento. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso ser ensinado tudo o que todos os seres, o que todos não, né, mas o que a maioria dos seres humanos aprendem naturalmente. Precisa ser explicado pra mim. Como se eu só fosse aprender as coisas se elas fossem explicadas, mostradas. Eu não consigo nem explicar direito como eu me sinto naquela época. E agora eu sou o quê? Eu sou uma pessoa totalmente isolada, mas não isolada. Eu sou uma pessoa tímida, mas não tímida. Eu não tenho medo de nada e tenho medo de tudo. Qual é o meu diagnóstico no fim das contas? E essa sensação, que eu senti hoje, por exemplo, é uma coisa como se fosse um medo, e ela cria uma sensação física atrás da cabeça. E tô na área! Eu tô aqui! Tá? Eu tô gravando alguma coisa aqui. Eu me perdi, que eu tava falando que o pai chegou com as compras do supermercado e chegou com algumas coisinhas que eu pedi. Basicamente, eu tenho uma curiosidade sobre como minha mente funciona, mas eu não tenho conhecimento para entender exatamente como funciona. Só tenho teorias e coisas que eu leio na internet que todo mundo consegue fazer. Eu não tô tentando dramatizar minha vida, mas é muito... Não é uma piada, de certa forma. É uma tristeza, de certa forma, perceber que toda a minha vida, todos os meus problemas, os meus sofrimentos e tristeza foram causados pelo jeito que a minha mente processa as coisas, pela minha incapacidade de conseguir ter uma normalidadezinha básica na mente. E
É muito difícil explicar isso, eu tento explicar isso e nunca consigo. Se o meu eu de 12 anos conseguisse ter tido a coragem de pedir ajuda para explicar como se sentia, isso seria resolvível facilmente no passado. Um pouquinho de psicoterapia e parará. Mas aí que tá o problema. Eu tinha vergonha do jeito que eu me sentia. Eu tinha vergonha da minha própria timidez, do meu próprio jeito de ser. E isso foi me trancando. E por causa disso, eu fiquei mais e mais isolado. Trancando tudo, fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu entendia como o crescimento do ser humano era, fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu era normal. E olhando pra mim, eu poderia parecer um pouquinho esquisitinho, mas não tem como saber o que se passa na cabecinha. Na minha cabeça, a maioria das coisas, elas são... É uma bagunça. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem ter as rotinas fixas de trabalho e da vida. Não funciona pra mim. Porque em algum ponto, sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma, o meu eu simplesmente muda. Não é uma coisa... as pessoas podem pensar... Transtorno afetivo do humor, esse é o nome para bipolar, super feliz, super triste, todas as emoções bagunçadas. Seria uma coisa parecida com isso, mas não muda o eu inteiro, muda o meu eu inteiro, não é só o humor ou as emoções, é como se fosse eu com as minhas memórias, mas outro tipo de eu, literalmente um outro eu que sou eu, mas não consegue... É muito difícil explicar. Eu tenho a curiosidade de me estudar, de entender qual é o nome dessas coisas, o nome real, porque todas essas coisas têm nome, todas essas coisas já foram estudadas e por aí vai. Perceber essas coisas, perceber que o meu sofrimento todo, a grande parte, 90%, 95% do meu sofrimento, é a minha mente que não processa as coisas direito, que não se sente estável, que não consegue ter estabilidade. Porque hoje eu me sinto super inseguro e tímido e amanhã eu não sinto nada disso na mesma situação, por exemplo? Qual é a lógica nisso? Aí chega a conclusão de que alguma coisa psicologicamente, mentalmente, neurologicamente não tá funcionando direito, obviamente. Ninguém vive... O ser humano não é um animal que vive sozinho. Eu vivo dentro do quarto. Como pode? E é isso que eu quero fazer. Eu tinha o sonho de fazer os vídeos já em 2012 como um jeito de quebrar esse meu jeito de ser. Eu achava que eu poderia me consertar, mas o que eu precisava para me consertar era só conseguir ter falado com alguém, mas eu não conseguia. Nunca consegui falar com ninguém sobre nada. E aí acabei ficando desse jeito. E como eu já falei nos outros vídeos, ficar desse jeito meio que me fez ter muita sorte e ao mesmo tempo é uma confusão. Eu sou uma pessoa confusa tentando descrever a confusão. Me falta intelecto, me falta palavras para tentar entender, mas acho que eu consigo demonstrar o quão... Eu não sei se todo mundo se sente assim. Eu acredito que não, porque se todo mundo se sentisse assim, as pessoas não sairiam nem para trabalhar. Como pode a própria mente sabotar e se fazer a pessoa que mora nela sofrer? É como se a minha mente não gostasse de mim. É como se o meu corpo quisesse que eu sofresse. E esse sofrimento é uma coisa difícil de explicar, porque visualmente não tem nada de errado comigo. Quer dizer, é só um pouquinho estresse visualmente, né? Eu sou meio desleixado. Uma curiosidade, ter um visual meio estranho é um sintoma do transtorno esquizotípico. Se vestir de uma forma meio estranha é um sintoma do... Ser um pouco egocêntrico é um sintoma dos transtorno de personalidade esquizotípico. Então, eu tenho sintomas de um punhado de coisas. Um dia tem que ser falado sobre o ego e narcisismo, que todo mundo tem um pouquinho, e eu não sou nenhum santo, também tenho um ego e coisas ruins. Eu não sou só uma vítima da realidade que não teve sorte e a minha mente foi criada de uma forma que me faz sofrer. Não é só isso, mas eu sofro bastante por ser como eu sou. É um sofrimento que
é bem difícil de quantificar ou mostrar. E é isso que eu quero mudar. A minha razão principal, como eu já falei, eu tô fazendo tudo isso para mudar isso. Eu preciso tirar isso, eu quero consertar isso ou descobrir como lidar com isso de uma forma melhor. Eu quero ter a chance de viver e sentir as coisas positivas da realidade, porque a realidade é uma coisa cruel. A nossa realidade é o mundo do jeito que ele é. Ele é cruel, ele não se importa com nada. É um mundo bem... Se você tá se sentindo bem, você não percebe isso, mas quando você vê o lado negativo da realidade, do universo, da natureza, de como as coisas funcionam, você percebe que toda a realidade é uma coisa bem deprimente. Só que a gente é obrigado, a gente tá aqui e tem que fazer alguma coisa com o tempo que a gente tem, né? E eu gostaria de aproveitar o tempo que eu tenho me sentindo bem e tendo algum tipo de coisa legal que aconteça. E que as pessoas que se importam comigo, sabe, tentar ajudar elas a se sentir bem também. Essa é... Eu fico tentando pensar. Eu sou super tímido, eu sou super... Qual é a razão dessa coisa? Qual é o nome qual é o nome desse sintoma? Qual é o nome desse sentimento em que você é super tímido, mas ao mesmo tempo não é super tímido? Você não se importa com nada e ao mesmo tempo se importa com tudo? Qual é a lógica disso? É muito conflitante pensar nisso. E aí que tá a coisa que me destruiu mais ainda, né? Tudo que tem significado profundo pra mim, tudo que significa um monte pra mim, qualquer ideia, qualquer coisa que atinge sentimentos de uma forma profunda, eu nunca consegui me comunicar sobre isso. Ou pedir ajuda sobre nada. E isso me deixou, é isso que eu digo, que me deixou trancado dentro de mim mesmo. E por causa disso, eu tô aqui hoje. E depois de anos e anos, eu tô tentando quebrar uma coisa que não me deixa viver ou me sentir bem com a minha vida. E é por isso que eu tô fazendo isso. Enfrentar uma coisa invisível que tá aqui em mim e tentar achar uma forma de se sentir melhor. E eu vou mostrar pra vocês, talvez amanhã, quão irregular eu sou. Eu sou super tímido e assustadinho e envergonhado com tudo e todo introvertido, mas aí tem um eu que não se importa com nada e vive a vida e tá super feliz. Eu quero conseguir mostrar isso pra vocês verem o quão estranho é ter uma mente que tem alguma coisa errada psicologicamente, neurologicamente, sei lá qual é a palavra que se usa. Todos os vídeos que eu gravei até agora é só uma repetição. Vocês podem provavelmente notar como eu sou enrolado pra tentar explicar as coisas e eu não faço isso de propósito. Eu espero conseguir criar algo que seja entretivo, que seja divertido para as pessoas verem, porque vocês não podem ficar perdendo o tempo de vocês assistindo eu ficar falando dos meus dramas e tristezas. Vocês já têm o problema de vocês e as tristezas de vocês para resolver. Então, se eu quiser que alguém assista as coisas, eu vou ter que achar um jeito de entreter as pessoas que vale a pena. E é muito difícil entreter as pessoas hoje, tem muita competição. E ficar falando sobre coisas negativas geralmente não causa entretenimento, certo? Por que alguém perderia tempo ouvindo minhas historinhas tristes se você tem que viver a sua vida? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, se isso que eu tô fazendo me liberar desses sentimentos que aparecem às vezes que me prendem em mim mesmo, vai ter valido a pena. E eu acho que eu vou conseguir, porque uma das coisas que eu mais quis fazer a vida toda foi me reconectar com a família e com as pessoas. E eu vou, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou explicar e mostrar o que é que eu quero dizer com isso de uma forma visual e lógica. Então, pessoal, obrigado por ouvir até aqui. E vamos ver se amanhã acontece alguma coisa legal que mostre como eu sou quando a felicidade está na mente. Valeu, e eu não sei nunca como finalizar as coisas. Mas tomara que o áudio esteja... Olha que cuidado de áudio é extremo. Fazer os vídeos e ter um áudio decente que não atrapalhe, não irrita as pessoas é difícil, hein? Tem várias coisinhas para se aprender com fazer vídeo. Se eu quiser seguir com isso de fazer vídeos, eu tenho que aprender várias coisas. E isso é divertido também. Então tá, até mais.